Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando agora mais uma edição do Culturarte aqui na Web Rádio UFDPar. Eu sou Lohane, hoje vamos receber Mauro Júnior Rodrigues Souza. O programa em si do Culturarte valoriza a cultura, celebra a arte, a história de Parnaíba e de todo o Piauí, trazendo conversas com quem constrói e preserva a nossa identidade cultural. No programa de hoje, temos uma entrevista muito especial com esse pesquisador, escritor, educador que tem dedicado sua trajetória ao estudo e à valorização da história do patrimônio cultural da nossa região. Mauro Júnior Rodrigues Souza, licenciado em História, mestre em Arqueologia, professor, escritor, pesquisador, com importantes contribuições para o conhecimento da história, da cultura do litoral piauiense. Mauro, seja muito bem-vindo ao Culturarte. Bom dia a todos. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de falar um pouco sobre esses temas tão relevantes para a nossa cidade, para as pessoas, né? E só agradeço esse convite, né? Imediatamente eu queria colocar isso para o Leandro aqui, que me convidou e fez esse convite que me deixa assim lisonjeado. Então eu agradeço estar aqui hoje. Mauro, vamos começar conhecendo um pouco mais a sua trajetória e como surgiu esse interesse pela história, pela arqueologia e cultura da nossa região. Para começarmos, conta pra gente como surgiu o seu interesse pela história e o que te levou a seguir esse caminho na sua formação acadêmica. Olha, isso é uma coisa bem interessante, porque vem de algo assim que algumas pessoas, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas acham assim um tanto inusitado. Mas o meu interesse por essa área de estudo, pela história, em especial a arqueologia, veio ainda da mais tenra idade, né, pela curiosidade. Eu sempre fui extremamente curioso e quando eu era garoto, né, teve um personagem que ele me trouxe muito assim, povoou muito o meu imaginário ao ponto de trazer esses elementos, de me instigar a procurar esse tipo de conhecimento, que foi o Conan o Bárbaro, né? Eu costumo dizer isso para as pessoas, quando a gente é criança, a gente gosta de muita coisa do universo infanto-juvenil, do entretenimento, do desenho animado, das histórias em quadrinhos, né, dos filmes. Então teve um personagem em especial que me influenciou bastante, ele e outros, mas em especial ele, personagem criado pelo Robert Evan Howard, né, um escritor norte-americano, que criou um personagem chamado Conan o Bárbaro, que eu sou fã, né, ele criou isso na década de 30 ainda, esse personagem. E quando eu li as histórias em quadrinhos do Conan, sempre você via nas histórias, como se passava em um passado distante, ainda que indefinido, você via ruínas, personagens em meio a escrituras antigas, templos em ruínas em meio à vegetação, toda aquela coisa de antiguidade, aquela coisa do passado, de um passado remoto, estranho, com uma escrita enigmática, esses elementos povoavam minha mente. E aí, junto a isso, eu vivo na cidade histórica, né, onde a gente passeia pelos prédios e vê coisas antigas, e isso instiga a gente a procurar saber a origem daquilo. Então, vários elementos, né, em especial esses dois, eu povoou minha mente de um jeito, me instigou a procurar estudar, né, e eu sabia que era aquilo que eu queria a partir desses elementos que compunham aí minha infância, principalmente, né, infância e pré-adolescência. E você tem uma trajetória que transita realmente entre história, arqueologia e educação. Como que essas áreas elas se conectam no seu trabalho como pesquisador e como professor? Eu sempre pensei que colocar em prática uma coisa que vocês bem conhecem na universidade, que é a gente transpor os muros, né? Existe até uma expressão dentro do ensino superior, das instituições de ensino superior, que é você ultrapassar os muros da universidade e levar aquilo que você está estudando e pesquisando para as comunidades. Então, assim, quando você investiga esse universo, como levar isso de um modo que seja mais traduzível, de um modo mais, inclusive, tragável para as comunidades, para as pessoas que não detêm esse tipo de conhecimento, que não têm essa profundidade que nós buscamos, geralmente estudando no ensino superior. Então, eu como professor da educação básica, sinto esse compromisso de tentar transformar esse conhecimento em algo mais didático e pedagógico para as pessoas, para os estudantes, né, do ensino fundamental, do ensino médio, trazer esses elementos na forma de uma linguagem acessível para as pessoas. Então, por exemplo, se a questão da própria arqueologia é uma coisa que instiga muita gente, seja criança, seja adulto. Então,
Então, se você trazer isso, você levar isso para as pessoas na educação básica de um modo interessante, na forma de uma história em quadrinho, na forma de um livro ilustrado, na forma de um vídeo, né, que hoje a gente utiliza muito esses recursos, é dessa forma que eu vejo e é dessa forma que eu exerço, que eu desenvolvo o meu trabalho, tentando correlacionar essas dimensões, né, do ensino, da educação, colocando de um modo mais acessível para todos. E Mauro, sua pesquisa sobre o Poço da Onça, em Piracuruca, reúne aspectos históricos, geográficos e arqueológicos. O que torna esse sítio tão importante para a compreensão da história aqui no Piauí? Sim, o Poço da Onça, que é um complexo de sítios, na verdade, a comunidade tem 2 nomes para esse local, que é Poço da Onça e Mocosal, né? Tem algumas denominações. Esse local foi tema da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado. Então, quando eu desenvolvi essa pesquisa lá, nós chegamos, eu particularmente com minha orientadora, chegamos a uma conclusão que muitos dos grafismos não figurativos existentes ali, eles evocam uma complexidade na forma da linguagem gráfica que aquelas populações expressaram. Eu diria de um modo mais objetivo que o que eu descobri pesquisando esse complexo de sítios é que esses grafismos não figurativos, né, e aqui é bom explicar que nós temos a Serra da Capivara com vários grafismos rupestres cenográficos, né, mais, digamos, fáceis de identificar as cenas, né, o que está ocorrendo ali, o que ocorreu no passado, a partir do que está sendo representado. Os sítios com grafismos não figurativos aqui da planície litorânea piauiense, você não tem uma identificação imediata do que aquilo representa, porque geralmente parecem mais abstrações, grafismos geométricos, esse tipo de coisa. Mas eu identifiquei algo intrigante. Parece haver uma malha construtiva no qual elementos são combinados, eles combinavam elementos gráficos para gerar um terceiro elemento. Por exemplo, você pega um grafismo específico, tem um outro grafismo diferente, eles combinam os 2 grafismos e aí isso indica que pode ali estar gerando um terceiro sentido. Inclusive isso penetra um pouco na questão da linguagem. O que esse sítio traz de novo, né, o que esse complexo de sítios trouxe de novo para mim, através da pesquisa de mestrado, foi a identificação de uma possível gênese de uma linguagem estrutural, o que é fascinante, né? E eu continuo investigando isso. Extremamente interessante, realmente. No seu mestrado em arqueologia, você também desenvolveu um estudo sobre os registros rupestres. Para quem está nos ouvindo, o que esses registros nos revelam sobre os povos que viviam aqui no passado? Bom, alguns pontos são bem interessantes de falar, como eu acabei de mencionar, essa questão de uma gênese de uma linguagem estrutural, elementos abstratos e provavelmente ritualísticos. Quando nós nos deparamos com esses grafismos, como eu falei, né, há uma predominância de registros rupestres não figurativos, ou seja, que quando você olha, a pessoa, seja um arqueólogo, seja um leigo no assunto, quando ele observa o painel rupestre, ele não tem ali exatamente uma resposta, pelo menos visual, do que aquilo representa. Então nós encontramos alguns elementos indicativos de algumas práticas, exemplo, práticas ritualísticas, baseadas em quê? Em grafismos que parecem evocar a ideia de que ali se utilizou aquele espaço, aquele sítio arqueológico, aquele abrigo, com essa finalidade. Então a gente observa que essa é uma característica. O aspecto ritualístico de alguns elementos que eu passaria horas citando aqui, e o aspecto de uma gênese estrutural linguística, uma linguagem estrutural genésica, assim, desses grupos ancestrais. Lembrando que são grupos que recuam no tempo aí, pelo menos dentro de uma análise comparativa dos registros rupestres, recuam aí há 6.000 anos essas populações. Né? Então é por aí. Esses dois elementos eu gostaria de destacar nesse sentido, né? De que nós temos isso que já traz algo que nos traz alguma resposta sobre essas populações nativas ancestrais. E ao longo da sua trajetória, você também atuou como um professor em diferentes níveis de ensino. Qual a importância de levar esse conhecimento histórico e cultural para dentro da sala de aula? Primeiro porque eu lembro sempre, eu costumo dizer isso nas escolas, lembrando sempre da célebre frase, né, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, como já disse o Diogo Santayana. Se um povo não conhece a sua própria identidade, que identidade ele pode mostrar? Então existem todos esses questionamentos.
Na educação, na escola, na sala de aula, eu sempre pensei que se instigar as pessoas a procurar, você terá bons resultados. Porque, em geral, a educação, por ser uma coisa formal, formalizada, regular, muitas vezes os estudantes não sabem por que estão ali. Não sei se isso já permeou o pensamento de vocês, de que a maioria das crianças, dos jovens, pré-adolescente e adolescente, muitas vezes eles não sabem por que estuda aquela imensidão de conteúdos. Então é interessante trazer algum sentido para aquilo que eles estão estudando. E uma das formas de a gente trazer algo que possa ser um marco identitário, vamos dizer assim, é trazer os elementos da sua própria história. Então, na forma de oficinas de arte, por exemplo, que é um projeto que eu tenho, em que a gente materializa os conteúdos, principalmente os da história local, edificações antigas, pertencer ao quem, que povos habitavam aqui antes dos colonos chegarem, aí no final do século XVII, início do século XVIII. Então a gente vai materializando isso. A coisa se tornando mais palpável no ensino, ela faz com que o aluno comece a se indagar mais sobre sua própria história. Lembrando que, quando eu falo de sua própria história, eu me refiro também à própria comunidade, que tem também sua trajetória, não é? Cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem uma história. Então eu peço que eles em si descrevam, escrevam, tratem da sua própria história e tragam sua história para a sala de aula. Então, assim como a materialização dos conteúdos, as pessoas também possam falar de sua própria história, a história da comunidade, o que a comunidade teve para oferecer no passado, no presente, se ela é nova, se ela é muito antiga. Então, esses pontos, essas questões, elas são levantadas no meu trabalho pedagógico. Então, uma trajetória marcada pelo compromisso com o conhecimento e com a valorização da nossa história e das nossas raízes. No próximo bloco, vamos falar sobre as obras, publicações e contribuições culturais do professor Mauro, além do impacto do seu trabalho na preservação das memórias de Parnaíba. Fique com a gente, o Culturarte volta já. E estamos de volta com o Culturarte, hoje em uma conversa especial com o pesquisador e escritor Mauro Júnior Rodrigues Souza, falando sobre história, cultura e memória do nosso território. Mauro, você é autor de obras importantes, como o livro sobre a Banda Municipal de Parnaíba. Qual foi a motivação para pesquisar e registrar a história da instituição tão importante para a nossa cidade? A Banda Municipal, Banda Municipal Simplício Dias, é o nosso maior patrimônio imaterial vivo, né, em atividade. E isso começou porque por volta de 2005, eu era funcionário da Secretaria de Cultura, estava ligado à música, né, eu também sou músico, né, e aí eu coordenava a Banda Municipal, tinha uns amigos que estavam à frente da banda, né, antes de eu coordenar, que propuseram um projeto de revitalização da banda, já que ela estava como um patrimônio esquecido, assim. E ela é uma coisa muito relevante para a sociedade, para a nossa comunidade, porque ela mantém viva e acesa uma coisa muito antiga, que são as bandas de música, né? Em alguns municípios, inclusive, essas atividades cessaram por falta de interesse do poder público. Mas à época, aí, por volta de 2005, né, eu então funcionário da Secretaria de Cultura, me foi colocada uma proposta, uma missão, procurar as origens da banda municipal. E aí o que aconteceu? Nós ouvíamos rumores de que ela era muito antiga, né, de que datava de uma época bem remota da cidade, mas não tínhamos essa certeza. Então eu fui fazer uma busca com os músicos mais velhos, os músicos idosos da banda, documentação e tal. E aí gerou uma pesquisa, e essa pesquisa tomou corpo a ponto de se tornar um livro. E eu lancei em 2007, né, a primeira edição, né, essa aqui eu já estou com a segunda edição. Em 2007 eu lancei o livro A Banda Municipal de Parnaíba, um Patrimônio Histórico e Cultural, né? A Banda Municipal, um Patrimônio Histórico e Cultural, no qual ele trata das origens da banda, e eu consegui resgatar e remontando até o século XIX. Descobri que a banda havia sido fundada por um maestro chamado Pedro José Braga. Ele era afrodescendente, né, filho de uma escravizada e de um homem. Nós não temos bastante definição de todo o contexto do Pedro Braga, mas nós descobrimos que ele funda aí, em 1886 uma banda de música chamada Harmonia Parnaibana. Essa banda, que ficou popularmente conhecida como Lira de Pedro Braga em Parnaíba, ela é a mãe da Banda Municipal. E nós descobrimos que em 1918
o então intendente Nestor Gomes Veras, né, que era o chefe local lá, o equivalente a prefeito hoje, ele pegou essa banda, transformou em banda de música do município, a Lira de Pedro Braga. Então ela tem uma trajetória enorme, iconográfica, documental, partituras antigas. E aí eu trouxe isso à lume, à vida, né? E transformei nesse livro de minha autoria, que hoje está com a segunda edição, a Banda Municipal Suplício Dias da Silva, né? Já publicado, a segunda edição em 2023. Então foi isso que moveu a pesquisa, porque gerou o livro. Foi essa busca na época de revitalização da banda. Na época nós tínhamos as pessoas à frente, que era o maestro Clécio Albuquerque e o coordenador Júlio César. Depois eu me tornei coordenador da banda municipal. E aí a gente, nesse plano de equipe, eu produzi esse material de pesquisa que resultou no livro. Soube que essa obra ela teve uma reedição um pouco mais recente. O que mudou foi ampliado e como você enxerga a importância de revisitar esse tipo de pesquisa, que é tão importante? Em 2023, quando eu lancei a segunda edição, ela já traz outros elementos, inclusive uma foto da Lira de Pedro Braga, que nós não tínhamos, né? Essa nova edição, na anterior não tem, na de 2007, mas essa de 2023 nós temos uma foto da Lira de Pedro Braga, em 1905, né? Aquele ali próximo ao Porto das Barcas, e algumas notas de jornais hoje digitalizados pelo projeto lá BN, Biblioteca Digital Nacional, né, Biblioteca Nacional Digital, e eu consegui resgatar dados informativos de jornais da época sobre a Lira de Pedro Braga e outros escritos. E também resgatamos uma partitura de 1898, que era do corpo de partituras, né, do acervo do Pedro José Braga, o falecido maestro que deu origem à banda. Então foram alguns desses elementos a mais que surgem e passaram a compor a segunda edição de 2023. Você também participou da construção do livro didático Parnaíba, Cidade da Gente, utilizado nas escolas. Qual o impacto de produzir um material didático voltado para a realidade local aqui dos estudantes? Eu digo para você que, sinceramente, assim, honestamente, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, com exceção de alguns percalços e resultados que não foram esperados. Mas, na época, né, pouco antes da pandemia, a Secretaria de Educação convocou uma equipe de professores, e nesse corpo de profissionais estava eu, né, para elaborar um livro didático sobre a história da cidade. Aí veio uma editora de fora, né, a Didáticos Editora, que fez a conexão com a SEDUC aí. E nós elaboramos, é uma obra coletiva no caso, né? Sou eu, professor Gilberto, professora Cristina, professora Lucrécia, professor Elcio, né? Dona Lourdinha, professora Lourdinha Gomes. Nós nos juntamos para produzir esse trabalho, né? Houve uma primeira tentativa, a primeira editora ela não prosseguiu, porque a pandemia ela cancelou todo o projeto, mas aí, num segundo momento, veio uma outra editora e colocou em prática esse projeto. E aí, o bom disso tudo é porque nós fizemos aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, transpor a linguagem acadêmica, profissional, para as crianças. No caso, o livro é voltado para o quarto ano do ensino fundamental 1, e aí eu consegui pegar toda essa linguagem, né, nossa, né, na verdade, eu digo eu porque eu sempre me coloco a questão da parte ilustrativa, que tinha que ter esse impacto para a criança. Então eu criei os personagens, desenhei os personagens, no caso o fundador da Parnaíba, o João Gomes, o Guarazinho, o Manduladinho, que são personagens que compõem o livro, estão no livro, né, para meio que dialogando ali com as crianças e tal. E esses personagens eu criei, e o legal foi que quem determinou quais personagens seriam melhores, eu fiz vários desenhos, eu também sou desenhista, e dos desenhos que foram escolhidos, eles foram escolhidos pelas próprias crianças das escolas municipais. Nós elegemos algumas escolas para que as crianças vissem os desenhos e elas dissessem o que é que elas achavam melhor desses desenhos, escolheram, e os desenhos que compõem o livro foram escolhidos por crianças. Essa é a parte mais interessante para mim. E o projeto, inclusive, da minha perspectiva, é pegar todos esses personagens e criar um desenho animado, coisa que eu já estou desenvolvendo atualmente. Aí será impactante aqui na nossa região. Ao longo da sua trajetória, você publicou artigos, participou de projetos como esse, muito interessante, e atuou em diferentes frentes culturais. Como você avalia a importância de preservar a memória histórica e cultural de uma cidade como é Parnaíba? Bom, primeiro, um ponto que eu sempre gosto de colocar é o fato de nós sermos uma cidade culturalmente rica e muito antiga. Eu não sei se vocês já têm essa informação, mas hoje ela é difundida. Parnaíba, na verdade, ela começou no ano de 1708, quando chegou por aqui o João Gomes do Rego, né? Antes dele já havia um coronel
de milícias da Bahia, o Pedro Barbosa Leal, ele já havia prospectado, já havia explorado essa região no final do século XVII, isso por volta de 1695. Posteriormente, ele deixou um encarregado para cuidar dessas terras, tanto as que estavam entre as margens, a foz do rio Igaraçu e Parnaíba, que hoje corresponde à Ilha Grande, não é? E como a margem direita de Igaraçu, que hoje corresponde à cidade de Parnaíba. Oficialmente, em 1708, ou seja, há mais de 300 anos atrás, ele funda uma vila chamada Vila Nova da Parnaíba. Quem funda essa vila? O João Gomes do Rego, personagem que inclusive está no livro Parnaíba, Cidade da Gente, né, no livro didático. E a partir daí é que começa a ocupação gradual do território e o desenvolvimento da pecuária. Em 1711, aí anos depois, nós temos a criação e a ereção, construção da Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrato, que se tornou a primeira padroeira da vila. Isso aí, uma permissão dada pelo Bispado do Maranhão, né, a pedido do Pedro Barbosa Leal, que era o detentor das terras, né, e que acabou passando para o João Gomes do Rego, que é considerado o fundador da nossa cidade. Então, como Parnaíba é uma cidade muito antiga e tem elementos ainda de pé dessa época, a exemplo da própria igreja de Nossa Senhora de Montserrat, que ainda hoje está lá na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade, no centro histórico. A partir disso, sabendo que é uma cidade muito antiga e que nós temos vários documentos históricos tratando da Vila da Parnaíba, que teve outros nomes, Vila de São João da Parnaíba, até chegar no nome definitivo, né? Que é Parnaíba, que nós temos hoje, ela passou por outras denominações, houve outros administradores dessa região. Então, tem essa riqueza. E o fato de aqui, inclusive, ter sido o berço da independência do Piauí, por conta do movimento que foi liderado pelo João Cândido de Deus, que era o juiz de paz da época, e o Simplício da Silva, que era o coronel de milícias e, ao mesmo tempo, o grande rico fazendeiro da região, que era praticamente dono da planície litorânea. Aqui não é um enaltecimento à riqueza, mas é o fato de que a cidade teve muita relevância na história do Piauí, na história nacional, vamos dizer assim. Aqui foi um entreposto comercial poderosíssimo, que conectava-se com a Europa, com a venda de muitos materiais e troca de mercadorias e vendas de mercadorias. Então a gente exportava, importava. Então as pessoas têm que ter consciência e conhecimento de tudo isso, não só por essa história, essa macro história, mas é porque os bairros foram crescendo à luz de algum elemento que está relacionado à economia ou à própria cultura. Você tem bairros específicos onde você tem o Bumba Meu Boi, como Catanduvas, como a Ilha Grande de Santa Isabel, você tem o boi da Fazendinha, você tem o boi do Catanduvas, que hoje é o rei da boiada, que ele procede, descende de uma vasta atividade cultural de pessoas no passado. Então, tudo isso nós temos que trazer para as pessoas na educação, porque para não apagar, para que essas coisas não se apaguem, essas coisas não morram. As lendas locais que nós temos são maravilhosas, que dá histórias de terror muito mais interessantes às vezes do que as próprias histórias de terror que a gente lê de autores estrangeiros, entendeu? Então nós temos uma riqueza cultural assim super, ultra interessante. E como pesquisador e educador, que mensagem você deixaria para os jovens que desejam seguir no caminho da história, da pesquisa e da valorização da cultura local? Primeiro, uma parte dessa realidade e desses processos, eu penso que deve ser tomado com a ajuda dos adultos. Primeiro, nós temos que estimular as pessoas a procurar sua própria história, sua própria identidade. Então, uma forma disso acontecer, como eu já havia dito no começo da entrevista, no caso da universidade, por exemplo, transpor os muros da universidade e levar isso para as comunidades, para as escolas. E instigar as comunidades a procurarem sua própria história. Então, esse é um primeiro passo. Porque se não houver isso, nunca que as pessoas irão se interessar em preservar o que não se conhece. Isso até é uma questão óbvia, né? Não se preserva o que não se conhece. Então, é preciso inocular um vírus dessa consciência de que nós temos um poderoso arsenal histórico e cultural que ele não está sendo trabalhado de modo, pelo menos, não é suficiente a forma como está sendo trabalhado no meio educacional, por exemplo. Porque as escolas elas são centros de discussão e centro de ensino e de propagação do conhecimento. Então, se elas têm esse papel, é elas que vão fazer com que, elas que vão desenhar essa, vamos dizer, essa identidade de pesquisadores. Porque não adianta, por exemplo, você só levar pessoas em sítios arqueológicos, explicar por que da importância. Um exemplo, o traçado
de fibras vegetais que geram artesanato local, essa é uma prática ancestral, quase ninguém sabe disso. Que época surgiu, por exemplo, o traçado que gerou, por exemplo, a cerâmica? Nós temos o trançado, que é uma coisa muito antiga, que remota a 8.000 anos atrás, quase paralelo com o surgimento da cerâmica, no Mesolítico. Então você tem aí coisas que, se as pessoas tomarem consciência dessa longevidade dessas práticas, elas vão dizer, nossa, que interessante, quer dizer que isso é tão velho, isso é tão antigo. Então, instigar, buscando esses elementos, esses pontos, de que há toda uma formação material, cultural, identidade, explicar que cultura é tudo que é produzido pelo homem e o cultivo disso, a permanência que as gerações posteriores darão para esse tipo de atividade, é o que nós devemos provocar, na minha visão. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Culturarte. Hoje tivemos o prazer de conversar com Mauro Júnior Rodrigues Souza, pesquisador, professor, escritor, fiquei sabendo também agora, desenhista, que tem se dedicado à sua trajetória na valorização da história, da memória e do patrimônio cultural aqui do nosso litoral piauiense. Agradecemos imensamente sua participação e por compartilhar conosco um pouco desse trabalho tão importante. Eu que agradeço. Fico muito feliz que esse tipo de espaço traga esses elementos. Estou até feliz porque vim descobrir recentemente a questão da existência da rádio, da FM, porque quando eu cursei ensino superior nas duas faculdades que eu fiz, Pedagogia e História, isso há muito tempo atrás, né? Isso aí no final dos anos 90, início do ano 2000, e não tinha esse tipo de realização, esse tipo de projeto, né? De se criar um veículo de comunicação, porque isso aqui, o microfone é um instrumento poderoso, como dizia o Raul Seixas. Então, quando você fala, mais do que só escrever, você está levando muita coisa para muita gente. Então, eu fiquei muito feliz em saber disso e fiquei agraciado com o convite. Eu que agradeço aqui e boa sorte ao trabalho de vocês aí. Estamos aqui principalmente para servir a comunidade, trazendo o que é produzido tanto na universidade quanto fora da universidade, para que a população parnaibana de toda a região aqui, principalmente norte do Piauí, fique sabendo. E você também que nos acompanha, continue ligado na programação da Web Rádio UFDPAR para mais conteúdos que celebrem a arte, a cultura e a história da nossa gente. Eu sou a Lohane, foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo Culturarte.